Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Douglas Gonçalves aqui com vocês para um review extraordinário. É um lançamento da editora Ragnos que promete ser a principal, ou uma das principais, se você assim preferir, obras no campo de teontologia, ou seja, no estudo da doutrina de Deus. Você sabe que na teologia sistemática existe uma matéria onde nós chamamos de teontologia, a doutrina de Deus. E a Ragnos nos traz um lançamento, se você está assistindo esse vídeo aqui em 2021, traz um lançamento incrível que é a obra O Pai, de John Feinberg, Fundamentos da Teologia Clássica. Essa obra, ela promete ser algo extraordinário para fazer um contraponto à teologia liberal e também à teologia existencialista. Essa obra, ela é uma obra conservadora que vai agregar muito na sua biblioteca e nos estudos da palavra do Senhor. Fica com a gente, vamos ver o review de hoje. Bom, pessoal, essa é a obra O Pai, a Doutrina de Deus, de John Feinberg, que chega até nós através da editora Ragnos, e ela faz parte da série Fundamentos da Teologia Clássica, né? Então é uma série que vai trazer aí outras obras em termos de teologia conservadora, uma teologia clássica, para que nós possamos estudar a palavra de Deus de uma forma mais eficaz, né? Então, só por esse primeiro volume da obra, nós vemos que será uma obra pesada do ponto de vista teológico, no sentido de grande quantidade de informações, uma obra acadêmica que eu tenho certeza que vai estabelecer um padrão aí muito bom para nós estudarmos teologia em português de uma forma mais aprofundada. Então, vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem a nos oferecer. Ela tem aqui 16 centímetros e meio de largura, né, uma obra padrão, capa dura, 23 centímetros e meio de altura e tem aqui de lombada, vamos dar uma olhadinha, ela tem 5 centímetros de lombada, né? Vamos dar uma olhadinha na quantidade de páginas que essa obra tem. Com os índices aqui de referência, ela tem 1.119 páginas, tá bom? Tá marcado aqui embaixo. Então vamos dar uma olhadinha agora no conteúdo dela. Olha só, muitos teólogos liberais contemporâneos afirmam que a visão clássica de Deus exposta pela teologia desde os primórdios é simultaneamente antiquada e antibíblica, mas em vez de abandonar completamente a visão tradicional, o célebre teólogo John Feinberg expõe neste livro um modelo renovado que reflete os avanços contínuos na compreensão humana da revelação de Deus, ao mesmo tempo que reconhece a natureza imutável de Deus e de sua palavra. Feinberg enfrenta um aguçado senso intelectual e um espírito piedoso, sensível a Deus e a sua palavra, os mais intrincados desafios intelectuais da teologia evangélica contemporânea. Ele começa por explorar os conceitos contemporâneos de Deus, particularmente o teísmo aberto e a visão do processo, e depois estuda o ser, a natureza e os atos de Deus, tudo para articular uma compreensão mediadora de Deus, não apenas como rei, mas como pai que se importa com os seus filhos, né? Então, o John Samuel Feinberg, né, PhD na Universidade de Chicago, além de teólogo e escritor, especialista em teodiceia, a defesa da onipotência e da bondade absoluta de Deus, apesar da existência do mal. Então agora vamos dar uma olhadinha no que ela tem por dentro, olha só. Aqui nós temos uma folha de rosto comum. Olha aqui, nós vamos ver quem está endossando essa obra, né? J. Parker. John Feinberg lê a teologia com o olhar de um filósofo e a escreve com a sensibilidade de um filósofo ao ilógico e à incoerência. A excelência característica desta longa, erudita, clara e completa exposição da crença cristã histórica sobre Deus é o fruto da brilhante obra filosófica do último meio século, que elimina confusões da cena teológica. Este é o novo relato histórico sobre Deus que Bavinck poderia ter produzido caso tivesse escrito sua excepcional dogmática reformada um século mais tarde.
Feinberg torna as análises filosóficas tão aceitáveis quanto possível. Os alunos que puderem manejá-las, além de apreciar pesquisas textuais extensas, considerarão este livro um recurso permanentemente frutífero e fidedigno. Então, olha só, o J.I. Parker, né? Só ele, só isso, né? Está colocando essa obra na mesma prateleira do Herman Bavinck, sua Dogmática Reformada. O que ele está dizendo aqui é que essa obra, basicamente a Dogmática Reformada na questão de teontologia, é desse século, né? Então, olha a importância dessa obra. E aqui o J. Parker é ex-professor de teologia do Regent College. Temos aqui também a citação do Bruce Demarest, que é professor de teologia e formação espiritual no Denver Seminary. Temos também aqui o endosso de Kevin Van Hooser, professor pesquisador em teologia sistemática na Trinity Evangelical Divinity School, né? Então, olha só, nós temos aqui mais alguns endossos aqui, entre eles Millard Erickson, né? Uma folha de rosto aqui, igual a capa, como é padrão. Aqui a ficha catalográfica, né? Título original No One Like Him, né? De John Feinberg, publicado por Crossway Wheaton, em Illinois, Estados Unidos. 2021, edição brasileira, editora Ragnos, né? Primeira edição, fevereiro de 2021. Em memória de minha maravilhosa mãe, Anne Priscilla Freeman Feinberg, né? Uma das primeiras a me ensinar sobre Deus. Então aqui nós temos um sumário. Então, introdução, né? Parte 1. Conceitos de Deus. Deus, a própria ideia. Que tipo de realidade Deus é, Deus tem? Que papel ou papéis Deus desempenha no universo? Como deveríamos entender a linguagem a respeito de Deus? O que acontece com Deus no pensamento contemporâneo? O que é modernidade? O que é pós-modernidade? Deus no pensamento contemporâneo. Teologia do processo. Origens da teologia do processo. Principais conceitos no pensamento do processo. A avaliação da teologia do processo. Parte 2. O ser e a natureza de Deus. A existência e o ser de Deus. Introdução às provas teístas. O argumento ontológico. O argumento cosmológico. Argumentos teleológicos, argumentos morais, valor geral dos argumentos teístas, a realidade de Deus, Deus como um ser perfeito, necessário e infinito, Deus como Espírito, implicações de Deus como Espírito, Deus como pessoa pessoal. 6. Os atributos de Deus. Classificação dos atributos divinos. Atributos não morais. 7. Os atributos divinos não morais. Onipotência, soberania, onisciência, sabedoria, unidade, simplicidade. Os atributos morais de Deus. Santidade, justiça, amor, graça, misericórdia, longanimidade, bondade, benignidade e verdade. Continuando aqui. Deus, tempo e eternidade. A Bíblia e a eternidade divina. Interlúdio histórico. Argumentos para a eternidade atemporal. Argumentos contra a eternidade atemporal. Deus atemporal ou um Deus temporal? A Bíblia, 10, né? A doutrina da Trindade. A Bíblia e a doutrina da Trindade. A história e a doutrina da Trindade. A formulação da doutrina da Trindade. A lógica da doutrina da Trindade. 3, parte 3. Os atos de Deus. O decreto de Deus. Existe um decreto divino, posições descritas, as escrituras e o decreto. A formação teleológica,
adicional da doutrina do decreto de Deus. A ordem dos decretos. Ordem dos decretos, 4 visões. Agora olha só que interessante aqui, irmãos. Parte 3, né? Ainda na parte 3, os atos de Deus, né? A doutrina da criação. Várias teorias das origens. Ensino bíblico da criação. Gênesis 1 e 2 e os dias da criação. Ele vai entrar naquele debate se os dias são literais ou não acerca da criação. É muito interessante. Providência divina, o decreto e a liberdade humana. Definições básicas. Modelos de providência. Um argumento para as teologias da soberania geral. Uma argumentação para um modelo de soberania específica e compatibilista. Argumentos bíblicos teológicos para a soberania específica compatibilista. Considerações filosóficas. Capítulo 15. A questão da liberdade e do pré-conhecimento, esclarecendo o problema. Respostas deterministas ao problema: liberdade, pré-conhecimento. Respostas indeterministas ao problema: liberdade, pré-conhecimento. Conclusão. A providência divina no capítulo 16 e o mal, né? A apresentação do problema, estratégia de defesa e teodiceias. Conclusão, né? E o capítulo 17, ninguém como eu. Então vamos lá. O Pai, a doutrina de Deus de John Feinberg é uma obra magistral que realmente merece ser chamada de magnum opus. Com o tamanho imenso, revela seu autor como um dos únicos, talvez o único, estudioso moderno cuja obra, assim como a de Carl F. Henry, possa ser comparada em tamanho, detalhe, abrangência, inteligência intelectual com os feitos do falecido Karl Barth, que, por sua vez, talvez seja o único teólogo contemporâneo cuja obra rivalize com a dos mestres Lutero e Calvino em escopo. No entanto, existe uma diferença importante entre Henry e Feinberg de um lado e Karl Barth de outro. Henry e Feinberg estão firme e propositalmente na tradição que o falecido Francis Schaeffer chamou de protestantismo histórico. Barth, apesar de seu conservadorismo genuíno e de sua ortodoxia em muitos pontos, não está nela de jeito nenhum. Karl Barth produziu sua teologia em uma atmosfera dominada pelo liberalismo no final do século XIX e início do século XX. Henry e Feinberg trabalham numa época em que o liberalismo protestante foi considerado obsoleto, superado por todo tipo de teologias inventivas, né? E no momento em que a própria teologia evangélica às vezes fica de pernas trêmulas em um declive escorregadio, disposta a barganhar com a modernidade, até mesmo com o pós-modernismo, o máximo que puder, sem cair no abismo de George Florovsky, né? Chamou de ateísmo piedoso, que é cada vez mais característico do protestantismo moderno e pós-moderno. Então nós temos aqui a continuação da apresentação, né? Introdução à série Fundamentos da Teologia Clássica. Por que outra série de obras sobre teologia sistemática evangélica? Essa é uma pergunta especialmente correta, levando-se em conta que os evangélicos são plenamente comprometidos com uma Bíblia inspirada e inerrante como sua autoridade máxima de fé e prática. Então, visto que nem Deus nem a Bíblia mudam, por que a necessidade de refazer a teologia sistemática evangélica? A teologia sistemática não é a revelação divina. A teologização de qualquer tipo é um empreendimento conceitual humano. Pensar que ela é igual à revelação bíblica é uma interpretação errada da natureza tanto das escrituras como da teologia, uma vez que contenha proposições que reflitam as escrituras com precisão ou que se conectem com o mundo e seja consistente com a Bíblia. Nos casos em que as proposições não venham por si das escrituras, a nossa teologia é baseada na Bíblia, está correta. Porém, ainda que todas as proposições de uma teologia sistemática sejam verdadeiras, essa teologia ainda
não será equivalente à revelação bíblica, ainda será uma conceitualização humana de Deus e da sua relação com o mundo. Nós temos aqui a continuação, né? Prefácio. Tem muita coisa, gente, para ver, né? É muito material. Vamos dar uma olhadinha. Temos aqui uma introdução também. Em Isaías 46, o Deus de Israel se compara aos deuses dos babilônios. E estes são meros ídolos, mas o Deus verdadeiro e vivo de Israel não é assim. Na verdade, nenhuma nação tem um Deus como o Deus de Israel. No versículo 9, Deus diz: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ninguém como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ninguém como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui, vamos dar uma olhadinha no outro material. Que tipo de realidade Deus tem? Phillips escreve que a teologia é a gramática do discurso religioso. O que ele quer dizer com isso é que a tarefa da teologia é explicar de que tipo de realidade o discurso religioso fala. Cada frase tem uma estrutura básica, por exemplo, sujeito, verbo, objeto direto, mas essa é a sua gramática superficial. O que queremos saber é o que alguns chamaram de gramática profunda, ou seja, de que tipo de coisa está realmente falando. Ele organiza seu quarto e ele organiza sua mente. Tem a mesma gramática superficial, mas organizar nosso quarto difere significativamente de organizar nossa mente. A questão de Phillips, então, é chegar à gramática profunda do discurso religioso, explicar do que se trata de fato e qual a realidade ou realidades ele se refere. Esse também é o propósito desta sessão, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Que papel ou papéis Deus desempenha no universo, né? Então nós vamos ter algumas definições. Então olha aqui, imagens, temas e metáforas bíblicas para Deus. A transcendência e imanência de Deus, né? Tem muita coisa bacana, é um material de fato muito bom. Diversos modelos do teísmo cristão, né? Falar como o cristianismo tem essa concepção de Deus, né? Aí vamos falar o modelo clássico, o modelo do processo, que é a teologia que ele vai contrapor depois, nós temos aí um capítulo inteiro sobre isso, né? A visão aberta. Isso apenas nessa parte, né, da própria ideia. 3 compreensões da metafísica da teologia cristã, né? Então, como deveríamos entender a linguagem a respeito de Deus? Tem surgido várias questões sobre a significação da linguagem teológica e religiosa. Uma delas pergunta a que o termo Deus se refere e até mesmo o que quer dizer. Outra questiona o que os usuários da linguagem religiosa pretendem fazer ao usar tal linguagem. Tem-se argumentado que, caso esses usuários pretendam firmar fatos como se faria na história e na ciência, isso seria uma interpretação incorreta da natureza da religião e da linguagem religiosa. Ele vai começar a falar aqui, olha só. Ciência e progresso, Deus no pensamento contemporâneo. Com essas descrições da modernidade e pós-modernidade, estamos agora prontos para examinar os pontos de vista de Deus nesse meio em transformação. Dividirei a discussão em 2 seções principais. Uma que trata das teologias apresentadas contra o pano de fundo da modernidade e outra que descreve as teologias mais bem vistas como pós-modernas. Aí ele vai mostrar aqui, olha só, vai falar teologias contemporâneas na mentalidade moderna, vai falar de Hegel, né? Que desenvolveu o jeito hegeliano de fazer teologia, que vai culminar ali também, além de Schleiermacher, né? Hegel também foi importante para a formação da teologia liberal, né? Com o seu conceito de tese, antítese e síntese aplicada à teologia, o que é um erro, né? Então, olha só, Schleiermacher e a teologia liberal.
Então você vê que ele já vai começar a contrapor isso, né? Soren Kierkegaard, né? Também foi um contemporâneo de Schleiermacher. Ele vai falar sobre isso. Então, se você quer saber de fato, historicamente, sobre a teologia liberal e como esses equívocos nos trouxeram até agora e como isso foi combatido ao longo da história e entender também o pensamento dos teólogos liberais e como desenvolver a sua teologia, esse material aqui vai te ajudar bastante. Karl Barth, vai falar da teologia de Karl Barth, né? Paul Tillich, o positivismo lógico de Wittgenstein em sua fase inicial, teologias da morte de Deus, né? Então, ele já vai te dar todo o arcabouço, né? Todo o conteúdo para você entender essas teologias também que nós, como conservadores, discordamos, né? É importante compreender o outro lado, né? Compreender aquilo que nós discordamos, né? A categorização tripla das teologias de George Lindenberg. Então tem muita coisa legal, gente, tem muita coisa boa aqui. Teologia do processo, né? Vamos dar uma olhadinha só num parágrafo aqui. Teologia do processo. Em 1929, Alfred North Whitehead, né, publicou Processo e Realidade, no qual ele apresentou os detalhes da metafísica do processo e as linhas gerais de um teísmo baseado nesse conceito da realidade. Embora tenha levado um tempo para que a visão de Deus e da realidade se estabilizasse, desde a virada da pós-modernidade, a teologia do processo tornou-se cada vez mais popular entre os teólogos acadêmicos. Discípulos como Charles Hartshorne e John Cobb têm sido extremamente importantes na elaboração de uma teologia baseada na metafísica do processo de Whitehead. Devido à importância desse movimento na teologia contemporânea, dedicarei o próximo capítulo à teologia do processo. Logo, neste ponto, minhas observações são limitadas. Então nós vemos que ele vai ter um capítulo inteiro contrapondo a teologia do processo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ele vai fazer também a classificação dos atributos divinos, a separação aqui dos atributos não morais. Vamos dar uma olhadinha. É necessário uma leitura mínima da literatura teológica e filosófica sobre os atributos divinos, para ver o que os atributos não morais geram a maioria dos problemas intelectuais e, portanto, são alvo da maior parte da discussão. Primeiro, eu quero definir esses atributos e o mais nitidamente possível e esclarecer o ensino bíblico acerca deles. Eu também discutirei os problemas conceituais em torno de cada atributo, os quais geram o debate filosófico e teológico. Contudo, há um atributo, a eternidade divina, que levanta questões tão complexas e tem implicações para tantas doutrinas teológicas que eu lhe dedicarei um capítulo inteiro especial, né? Olha só, mais um capítulo inteiro sobre um tema importante. Aí nós vemos aqui a seidade, né? Ele vai fazer toda essa separação, né? Olha a quantidade de material, infinidade. Olha só sobre infinidade. Imensidade e onipresença, a ausência de Deus em nosso universo, né? Sentidos nos quais Deus está presente, né? Ensino bíblico, né? Olha só, é muita coisa, gente. Eternidade, embora ele faça uma captação aqui desse termo, ele inicie, vai ter um capítulo especialmente sobre isso, né? Aí nós vemos aqui atributos divinos não morais, né? Onde vai falar sobre a onipotência, dados bíblicos sobre a onipotência, né? Olha só. O Novo Testamento tem referências ao poder de Deus que são gerais e semelhantes. Jesus diz em Mateus 26 e 64, respondeu-lhe Jesus,
tudo o que disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu, à direita do Todo-Poderoso. E é mais bem entendido como se referindo ao Deus Pai. Mas observe que o atributo divino que Jesus menciona é seu poder. Jesus também afirma que esse atributo divino, ele entrega a grande comissão depois de dizer, Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Paulo fala que depois que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse foi exaltado acima de todo principado e poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Colossenses capítulo 2 e versículo 10. Vamos continuar observando aqui. Olha só. Falando de teorias das origens, ao longo da história houve várias teorias sobre a origem do universo e o desenvolvimento da vida. Ao traçar o desenvolvimento histórico da doutrina da criação, Colin Gutton mostra sua relação com outras teorias defendidas em épocas variadas. Ele separa duas questões específicas que nos ajudam a categorizar teorias das origens e entender melhor suas abordagens básicas. A primeira pergunta trata de saber se o universo, em algum sentido, é divino ou não divino. As teorias que optam pelo primeiro são tipicamente panteístas, enquanto as que escolhem o último não o são. As que não são panteístas não precisam negar completamente a existência de Deus. A noção cristã das origens distingue claramente o universo daquele que o criou. Mas isso não significa de jeito nenhum que os cristãos pensam que não há Deus ou que forças naturalistas cegas produziram o nosso universo. Enquanto a primeira questão aborda o status do universo, é divino ou não, a segunda lida mais especificamente com seu modo de origem. Especificamente, o universo se produziu de alguma forma, a partir de si mesmo, o que resultou da ação de um agente independente. Gutton descreve claramente a diferença entre essas duas opções. Como é fácil anteceder de onde Deus não é mais entendido como o Criador e mantenedor geral do universo, haver uma reversão para a atribuição pagã da agência aos. A escolha é inevitável. Ou Deus ou o próprio mundo fornece a razão pela qual as coisas são como são. Personalizar o universo ou partes dele, particularmente as substâncias inertes como moléculas, é sucumbir às formas rudes de superstição. Né? Então nós temos aqui teorias dualistas, né? Teorias da emanação, teorias evolucionistas naturalistas, evolução teísta, teorias da criação. Então, olha só, gente, ele tem um material extremamente apologético, porque ele vai dialogar com as teorias que contrapõem, né, aquilo que nós cremos e entendemos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Teorias da criação. Os teístas bíblicos têm defendido invariavelmente que Deus criou o universo e tudo o que ele contém. Porém, isso não significa que todos concordem com a atividade criativa de Deus. Por exemplo, Van Til prefere ser considerado um criacionista, mas tem havido outras alternativas criacionistas à criação pelo fiat divino. Nesta sessão, eu descreverei amplas variações. Olha só. Criação a partir da eternidade, criação ex nihilo como início temporal específico, ensino bíblico sobre a teoria da criação, né? Ele vai falar aqui, defender o ex nihilo como o ensino bíblico, né? Então, muita coisa interessante. Olha, tudo isso aqui, né, para falar sobre a criação. Outros temas do Antigo Testamento. Deus como Criador. Criação pela palavra de Deus. Vamos ler esse trecho. Criação pela palavra de Deus. Quando produzimos algo, reunimos vários materiais e fazemos um grande esforço
com as mãos, braços e outras partes do corpo para construir o novo objeto. Às vezes a tarefa é muito cansativa, exigindo muito suor e energia. Em contrapartida, as Escrituras mostram que Deus criou pelo mero poder de sua palavra. Quem pode esquecer que os 6 dias da criação começaram todos com a palavra falada de Deus? Haja, quer tenha sido criação ex nihilo ou criação a partir de matéria já feita do nada, a poderosa palavra de Deus a fez. O salmista, no Salmo 33, versos 6 ao 9, coloca isso de maneira bela quando escreve: os céus por sua palavra se fizeram, e o sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão de águas do mar, e em reservatório encerra grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A criação exigiu imensa habilidade e esforço, mas Deus fez tudo pelo poder de sua palavra com tamanha facilidade e grandeza, né? Deus exibe o poder e a glória de Deus, né? Aqui a criação exige o poder e a glória de Deus. Então nós observamos aqui também, né? Ele vai falar sobre os dias da criação. Então olha aqui, gente, desde essa página 695 até a 705, para chegar nos dias da criação, né? Tamanha quantidade de materiais que temos aqui, né? E ele vai desenvolver a questão dos dias, se são literais ou não, ele vai entrar nesse debate, tá? Olha só. Questão da liberdade do pré-conhecimento. Em vários momentos deste livro, eu disse que há um problema relacionado ao livre-arbítrio e ao pré-conhecimento divino. Temos que estudar esse tema. Na verdade, existem 2 problemas distintos relacionados ao ensino bíblico sobre o pré-conhecimento divino. No capítulo 11, expliquei que muitos estudiosos entendem que os termos bíblicos para pré-conhecimento se referem apenas à consciência intelectual de Deus acerca do futuro antes que ele aconteça. No entanto, os termos bíblicos para pré-conhecimento quase sempre se referem à pré-determinação, não ao pré-conhecimento. Argumentei que muitas passagens que os defensores da soberania geral acreditam ensinar que Deus decreta o futuro com base no que ele prevê, na verdade não ensinam isso. Antes ensinam que Deus predeterminou o futuro. Portanto, um problema inicial em torno do pré-conhecimento divino refere-se ao que o termo bíblico significa. É claro que pré-conhecimento, mesmo que pré-conhecimento signifique pré-determinação em muitas passagens, ainda resta a pergunta sobre como as coisas pré-determinadas podem ser livres. No capítulo 14, defendi um modelo determinista, suave, na providência divina e mostrei como o fato de Deus predeterminar todas as coisas poderia se encaixar com o livre-arbítrio humano. É claro, o tipo de liberdade envolvida nessa explicação é o livre-arbítrio compatibilista, né? Aí ele vem aqui esclarecendo o problema, né? Vamos aqui. A providência divina e o mal, né? Vamos ler aqui esse trecho. O tradicional problema do mal é um desafio tanto intelectual como pessoal para os cristãos. Durante séculos, os ateus têm defendido a ideia de que o problema não pode ser resolvido e que isso é um golpe fatal na credibilidade de religiões como o cristianismo. Além disso, muitos cristãos profundamente comprometidos com seu Deus e sua religião veem a fé severamente abalada quando experimentam aflições terríveis, né? Ele vem aqui a apresentação do problema. Tem muita coisa, gente. É um material riquíssimo. Vale muito a pena você ter na sua biblioteca até chegarmos aqui. Olha, são 1.004 páginas até chegar nas notas, né? Então, tem muita coisa boa para você estudar nessa obra. Vale a pena você ter essa obra. Na verdade, eu acredito que você deve ter essa obra na sua biblioteca, na sua prateleira, para que você possa estudar com mais eficácia a palavra de Deus e conhecer aquilo que é de fato a doutrina de Deus, a revelação de Deus
nas Escrituras. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse review. É uma obra que é um lançamento, mas que eu já tenho um carinho muito grande por ela, pela sua profundidade. Bom, pessoal, essa foi a obra O Pai, da editora Ragnus, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e o seu ministério. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em inscrever-se. Não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido e os vídeos que nós temos postado diariamente. Se você conhece alguém que busca uma obra nessa área, nesse campo de estudo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou com algum dos seus amigos. Comente aqui embaixo o que você achou. Terei o maior prazer em respondê-lo, tirar dúvida e interagir com os irmãos. Esse feedback é muito importante para nós. E o link para a aquisição dessa obra está aqui na descrição desse vídeo também. Meus irmãos, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.